Vamos ler em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Antes de lermos a palavra, vamos inclinar nossas frontes, fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, pedimos que o Senhor venha partir para nós o pão da vida, porque neste tempo, Senhor, mais do que em qualquer outro tempo, há uma necessidade extrema de ouvir Tua palavra, Pai. O Senhor mesmo disse em Tua Santa Bíblia que viria um tempo onde andariam vagueando de um lado a outro, com fome, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então nesta noite, Pai, queremos e pedimos que o Senhor venha partir o pão da vida para nós, a palavra do dia, da hora, o alimento sadio, puro, não um alimento de ontem, não uma comida requentada, mas o prato novo deste dia. Eu peço a Tua unção, Senhor, a Tua indispensável ajuda, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco d'água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém. Podem se assentar.
vamos falar um pouquinho sobre esse alimento secreto. Havia fome em Israel, havia seca em Israel, havia escassez em Israel. No tempo do rei Acabe, houve uma grande crise. Essa crise foi porque Israel rejeitou a palavra de um profeta vindicado nas Escrituras. Israel inteiro se voltava à idolatria, aos profetas de Baal, aos deuses de Jezabel, mulher de Acabe. E nesse tempo houve essa grande crise. Porém, o Elias bateu palmas diante da casa dessa mulher, conversou com essa mulher, e ela recebeu a mensagem, a palavra do Elias. Acabe foi o rei mais perverso que Israel teve. Não houve outro rei na história tão perverso quanto o rei Acabe. Um rei que trouxe idolatria para Israel. Um rei que financiava os falsos profetas. Um rei que deixava sua esposa Jezabel lhe influenciar tanto. E sua esposa Jezabel, uma mulher de aparência extravagante, a primeira mulher que se pintou na Bíblia. Esta mulher Jezabel, ela trazia influência errada para as filhas de Jerusalém, para as moças de Israel, para as mulheres de toda a nação, que não era uma nação pagã, era uma nação que deveria honrar a palavra de Deus. Era uma nação que Deus tirou do Egito através de um profeta, Moisés. É uma nação que Deus expulsou e liquidou os inimigos de Jericó para frente, até os termos mais distantes das divisas da nação. Deus expeliu cada morador que havia ali e estabeleceu Israel. E a Israel Deus enviava profetas. A Israel Deus providenciava reis. E a Israel Deus saía com eles na guerra. E eles venciam suas batalhas. Mas essa nação de Israel, que era para ser uma nação que honrasse a palavra de Deus, estava agora tão distante da palavra do Senhor. Estavam tão distantes daquilo que um dia lhes foi ensinado, a ponto que Elias, o grande profeta de Deus, certa vez disse: Senhor, por que eu estou vivendo? Tira a minha vida, Senhor. Não sou melhor que meus pais. Leva-me, Senhor. Eu estou pregando e falando e profetizando e cansando minhas cordas vocais, e campanhas e pregações, e não vejo o resultado. Ninguém se converte, não vejo ninguém aceitando. E Deus disse: Elias, eu tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus mostrou uma pré-estreia da noiva para Elias, quando seu coração estava apertado, não vendo o resultado de seu trabalho. Então ele mostrou, aleluia, que havia uma noiva. Graças a Deus, glória a Deus. Nesse tempo de grande crise em Israel, quando o rei Acabe trouxe aqueles falsos profetas, e eles eram assalariados pelo governo. O Palácio Federal custeava suas despesas. Os profetas de Azera, de Baal, a ponto de no Monte Carmelo juntar-se quase 1.000 falsos profetas. Mas ninguém estava junto à palavra de Deus. Todo Israel estava confuso. A quem serviremos? A Deus de nossos pais ou a Baal? Você pergunta, mas por que Israel, uma nação que conhecia a palavra, uma nação ensinada, e a história era contada todos os sábados nas sinagogas, e não havia uma criança que não soubesse a história da nação, os feitos de Moisés no Egito, os feitos de Josué com sua espada por 45 anos lutando. Todos conheciam por que se inclinavam aos ídolos,
aos postes, iam aos bosques e faziam vigílias pagãs. Sabe por quê? Porque a lei de Deus exigia algumas coisas. Vocês não façam assim, vocês não se vistam assim, vocês não andem conforme os gentios, não pratiquem essas coisas, abomináveis são diante de meus olhos. E Deus deu os 2 caminhos para Israel, Deuteronômio, que quer dizer 2 caminhos. E ponho diante de vocês o caminho da bênção, se obedeceres os meus mandamentos, e o caminho da maldição, se transgredires os meus mandamentos. Você pergunta, Israel sabia disso? Sabia? Era a incumbência dos sacerdotes. Toda a tribo de Levi não trabalhava. Todos os outros filhos de Jacó tinham suas terras, suas fazendas, seus ofícios, suas ocupações, seus plantios e suas colheitas, suas criações de gado, de ovelha, e eles trabalhavam e progredia a nação daquela forma. Porém os filhos de Levi não trabalhavam. O que eles faziam? Eles deveriam cuidar das coisas sagradas, eles se ocupavam no templo, eles deveriam ensinar a lei do Senhor às crianças, aos jovens, às famílias, e cuidar das coisas pertencentes ao templo. Mas você lembra de Eli, o sumo sacerdote? Quando Ana, que era estéril, orou a Deus movimentando seus lábios no templo, e Deus ouviu a oração dela, porque era uma mulher angustiada que não tinha filhos, e Deus lhe deu um filho, e ela concebeu, e ela ficou tão agradecida por aquele presente que Deus deu, um lindo menininho, que ela ganhou o menino, desmamou o menino, levou na casa pastoral, no templo, junto a Eli, e disse: eu quero deixar meu filho em tua casa, para que ele se crie aqui, para que ele aprenda como louvar a Deus. Eu estou entregando ele para Deus. E o menino cresceu lá no templo, mas o menino nasceu debaixo de uma promessa. Ele nasceu um profeta, e Deus aparece para Samuel, e fala com Samuel, e explica algumas coisas para Samuel, e Samuel agora tem que levantar seu dedo contra Eli, o sumo sacerdote, porque esse estava todo relaxado, deixou as cercas caírem, o pecado estava entrando na igreja, o pecado estava invadindo a nação, seus próprios filhos influenciavam toda a nação, porque viviam desordenadamente. E Deus levantou o pequeno Samuel, um profeta, e esse começou a ser a boca de Deus na terra. Aleluia! Então veja, era a nação de Deus. Por que eles deixavam os mandamentos do Senhor? Sabe por quê? Porque a pregação dos falsos profetas e a grande influência do rei sobre eles, eles iam para os bosques, para os montes, oferecer sacrifícios a Baal, e tinham festas promíscuas, havia liberalidade, havia a largura naquele caminho. Eles não cobravam uma vida de decência, de ordem, de pudor do povo. Ao contrário, eles faziam o que bem entendiam. Estamos oferecendo sacrifício a Deus, e o povo estava tão confuso que não sabia mais se era verdade aquelas coisas mesmos. Onde que estão os crentes? Os crentes que eram criticados? Cadê as cristãs que eram chamadas por nomes pejorativos, devido às suas saias, devido ao seu cabelo, devido ao seu porte? Que diferença há entre aqueles que se dizem cristãos e os que não são? Aí fora, nenhuma diferença há. Nós nos paramos novamente no mesmo tempo, quando Elias se parou sozinho diante de toda a nação, mas havia uma voz ali
para acusar os erros que estavam acontecendo. Havia um profeta Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, um homem desconhecido. Ele não foi forjado nos educandários teológicos do grande centro religioso. Não, a Bíblia diz que apareceu de entre os moradores de Gileade Elias, o tisbita, e a palavra do Senhor era com ele. E ele mandava o sol, o céu parar e não chover, e não chovia. E ele dizia que chova, e chovia. Aleluia. Um homem odiado por toda a nação. Um homem que acusava o casamento errado de Acabe. Um homem que, quando Acabe dava um passo errado, ele de manhã cedo estava batendo palma no palácio. Acabe, mataste o justo Nabote? Porque o rei andava triste. E Jezabel disse: por que anda triste, rei? Eu tenho essa vinha aqui no meu palácio, e essa videira, mas eu desejava ampliá-la. E o meu vizinho é esse, como é que é o nome dele mesmo? É um tal de Nabote. E eu quero essa vinha para mim, mas eu fui falar com ele. Ele disse assim: não, rei, eu não vendo a minha vinha. Não, eu não entrego a minha revelação para ninguém, não. O que eu recebi eu não entrego para ninguém, mesmo que me custe a vida. Aleluia. Porque uva se faz vinho, vinho é o estímulo da revelação. Não danifiqueis, disse o Espírito, o azeite, o Espírito Santo e o vinho. Não, eu não entrego essa vinha aqui, essa aqui é minha. Essa aqui eu herdei de meu pai. Ele herdou do pai dele, isso aqui é herança. Deus prometeu em sua palavra, não abra mão disso. O rei voltou triste para o palácio. E Jezabel disse: por que está triste, rei? Ele disse: é porque eu fui lá, eu ofereceria um bom dinheiro para comprar a vinha de Nabote, mas ele, na minha cara, disse que não vende. Não vende. Irmãos, está vindo um concílio de igrejas e querem tirar a nossa vinha, querem tirar a nossa liberdade de ter o nosso vinho, o nosso estímulo na palavra. Pensa que nós vamos entregar? Mesmo que tenhamos que morrer, não entregamos. Aleluia! Jezabel disse assim: aquele homenzinho que extrema com o palácio aqui falou isso, tu não és tu rei em Israel? Tua palavra tem poder. Arquitetaram um plano, levantaram falsas testemunhas que Nabote andava trabalhando num dia de sábado. Olha, envolveram a palavra, veja. Porque se alguém fosse apanhado num dia de sábado, carregando lenha, fazendo serviço forçado, ele morreria. Levantaram falsa testemunha, e você sabe quem que vai nos denunciar? Para o grande concílio. O profeta falou que são as denominações. Tem um povo aí que obedece a palavra de um profeta aí, eles têm umas histórias estranhas, diz que não vende a vinha, não abre mão do que eles receberam. O certo é que mataram Nabote. Agora sim, né? Preenchi ali, o Nabote foi acusado, pagaram algumas falsas testemunhas lá, e o rei estava todo contente. Já estavam derrubando o muro lá, porque ia se apossar da vinha. Talvez ia oferecer algum dinheiro para a viúva, sei lá como que aconteceria. Mas chega Elias: Acabe, assim diz o Senhor, no mesmo lugar que o sangue do justo Nabote foi derramado, ali morrerás e os cães lamberão o teu sangue. Ninguém pode fazer nada escondido de Deus.
Deus vê todas as coisas. Mostrou o seu profeta. De manhã cedo ele estava chamando Acabe na escadaria do palácio. E Jezabel tinha um ódio de Elias. Jezabel tinha um ódio mortal de Elias. Agora, sabemos que Deus sustentou Elias no lugar secreto. E você sabe como que Acabe morreu? Acabe saiu para a guerra e ele se disfarçou como um soldado comum. E um soldado do exército oponente esticou seu arco na simplicidade e atirou uma flecha a esmo. Porque a ordem era: matem o rei. Mas ninguém sabia quem era o rei. Porque Acabe estava vestido como um soldado comum em seu carro de guerra, segurando ali. E aquela flecha, cumprindo a palavra de Deus, que havia dito, ele parou justamente, sem saber, parou exatamente no lugar. Estava ele ali, no lugar onde mataram o justo Nabote. E aquele soldado esticou o seu arco e a flecha foi bem entre as armaduras do rei Acabe. E ele disse: rápido, quebre essa flecha, para que os inimigos não me vejam morrendo, para que os soldados não percebam que estou ferido. E ele manteve a pose, e ele foi se esvaindo em sangue, e morreu Acabe em um carro aberto de guerra. Veja, agora hoje, mais uma vez a história se repete, porque não há nada novo. Você quer saber se há alguma coisa nova? A Bíblia diz que não há nada novo, tudo que é já foi um dia. Não há nada novo, tudo se repete. Você veja, nesse tempo havia um povo assim como Israel. Israel servia ou estava em escravidão no Egito. Mas Deus tira Israel do Egito e traz Israel para uma nova terra, para que nessa terra eles adorem a Deus com liberdade, para que eles sirvam a Deus com liberdade. Foi o que Moisés disse para Faraó: deixa, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir, para que me adorem, para que façam sacrifícios para mim. Assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Neste tempo, quando o evangelho veio vindo, o evangelho saiu lá do Oriente, saiu de Jerusalém, porque Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois ser-me-eis testemunhas, começando em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E o evangelho saiu de Jerusalém e começou a ganhar espaço. Deus chama Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo agora. E Paulo traz o evangelho para o mundo gentílico. Paulo traz o evangelho para a Ásia. E o evangelho vem rompendo entre os continentes. E Deus veio vindo através da história. O evangelho veio ganhando espaço, fazendo a mesma rota do sol. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A palavra veio vindo. Como você pode contemplar um homem chegando e você vê a sua sombra, você vê a sombra da sua cabeça, você vê a sombra de seu tronco, você diz: ele está vindo, esse que eu estou esperando está chegando, porque eu vejo sua sombra sendo projetada ali. De repente aparecem seus braços, mas de repente ele mesmo aparece. Aleluia! O Filho do Homem, a palavra veio vindo, até que apareceu em sua plenitude nesse tempo. E nós olhamos para o seu rosto e vimos sua boca, seu nariz, sua cabeleira, sua barba, seus olhos. Aleluia! Agora veja, o evangelho veio vindo e Deus levantou homens, mensageiros. A primeira estrela na destra daquele que estava entre os 7 castiçais de ouro, na visão de Apocalipse 1. João disse: eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro.
e um semelhante ao Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais de ouro. E ele tinha 7 estrelas na sua destra. Cada estrela um mensageiro, que estavam no poder do Filho do Homem, Jesus Cristo, que andava no meio dos 7 castiçais. Ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele caminhou lá na primeira era com Paulo, depois com Irineu, com Martim na terceira era, quando formaram a primeira denominação e a chamaram de Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 325. Como foi difícil para os cristãos daquele tempo, mas o Filho do Homem estava lá. Era somente uma sombra, mas estava lá. Aleluia, estava com a sua presença ali, não na plenitude, mas havia uma porção para eles. Depois houve a Era Negra, quase 1000 anos de sangue derramado, quando os cristãos, 68 milhões de cristãos catalogados, assassinados pela mão de Roma. Não a Roma imperial, mas a Roma papal. A Roma que matava agora através do Papa, através de suas leis. E todo aquele que não servisse suas doutrinas eram assassinados. 1000 anos de escuridão, mas ali estava ele caminhando entre os 7 castiçais. Levantou um mensageiro chamado Columba, na Irlanda, se não me falha a memória. Assim, o evangelho veio vindo, porque saiu do Oriente, viria até o Ocidente, até os confins da terra, até as Américas. O trajeto que a luz fez. A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Aleluia. Depois Deus levanta na Alemanha. Veja, a luz parou ali na Europa, no mundo antigo. Deus levanta na Alemanha Martinho Lutero. E esse se levanta com a mensagem da justificação. O justo viverá da fé. Esse combateu contra Roma. E a Alemanha inteira abraçou a mensagem de Lutero. Muito embora não tiveram toda a luz, não tiveram toda a clareza, porque não era tempo das coisas serem reveladas. Ali em Apocalipse 10, versículo 7, quando João ouviu a revelação dos 7 trovões, ele disse: eu ia escrever, mas o anjo me disse: não escrevas, João, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver tocando a sua trombeta, pregando a sua mensagem, então seria revelado o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Lutero teve uma porção da palavra. Depois de Lutero, Deus levanta na Inglaterra João Wesley, com o movimento da santificação, trazendo mais luz, mais clareza, dando um passo a mais em direção à perfeição, até que surge a última era da igreja. Agora veja, algo aconteceu. Quando o catolicismo começou a pressionar na Europa, e a perseguição aumentou, e não havia liberdade, e muitos conflitos aconteceram, porque ela queria tomar o controle absoluto como tinha antes. E lembre-se, o seu intento é o mesmo. Esse Papa é o primeiro jesuíta da história da sucessão papal. Todo jesuíta, ele é ordenado com um propósito somente. A ordem jesuíta dentro do sistema católico é para catequizar, convencer, conquistar, evangelizar. Imagine a palavra que você quer colocar aí. Então, quando Portugal veio para o Brasil, precisavam conquistar, catequizar, ganhar, converter os índios. Quem que veio? Os jesuítas, porque eles são ordenados para isso. Esse é o trabalho dos jesuítas, conquistar. E agora, na primeira vez na história, um jesuíta está no poder. E ele quer conquistar
todas as igrejas, todas as denominações, todos que se dizem cristãos, e vai conseguir, porque a Bíblia diz que todos na terra adoraram a besta e fizeram uma imagem à besta. A imagem é o concílio ecumênico, o concílio de igrejas. E todo aquele que não tiver o sinal na testa, a doutrina da besta, na mente, ou na mão, dar a mão de companheirismo, dizendo: eu aceito, eu estou de acordo. A minha mão não vai lá. Na nossa mente não vai essa marca, porque aqui está o selo de Deus. A palavra de Deus veio. Antes que Satanás viesse com sua marca, ele marcou seus filhos. Aleluia! Graças a Deus. A marca da besta não é um chip na mão, não é código de barra, nada disso. É uma marca espiritual. Apocalipse é um livro de símbolos. Quando mostra uma mulher ali, é uma igreja. Quando mostra uma prostituta, é uma igreja que prostituiu a palavra de Deus. Quando mostra um cavalo, é um poder. Quando mostra um boi, é um poder. E uma marca não é um ferro quente na testa. Não, não. Não é um chip introduzido aqui. Nada disso. É aceitar o concílio de igrejas. É ter a doutrina na testa. A doutrina criada pela Igreja Católica Romana no ano 325, no concílio de Nicéia, chamada a doutrina da Trindade. Procure os livros da história, vê de onde se originou essa doutrina. No ano 325. Isso é a pura verdade. Mas graças a Deus que nós fomos livres disso. O Elias bateu palmas em nossa casa. Aleluia! Agora, essa perseguição, principalmente na Irlanda, em todos os países europeus, vieram batistas, presbiterianos, mórmons e luteranos e muitos outros vieram para o novo mundo, para o recém-descoberto continente norte-americano. E ali no continente norte-americano, eles começaram a construir suas aldeias, suas vilas, e eram em sua totalidade protestantes. Você sabe disso? Que a origem americana é o protestante, não é o catolicismo, mas são todos protestantes. E queriam liberdade para adorar a Deus, para servir a Deus. Queriam ter essa liberdade. E começaram a construir, plantar, e desbravaram aquele solo com um machado na mão e a Bíblia em outra mão. E realmente com um sentimento sincero de ter uma nação onde Deus é o Senhor, onde imperasse a justiça. Você vai nas origens americanas, o valor que eles davam à Bíblia, à palavra de Deus, a alguém que serve a Deus. Existem leis na Constituição americana que defende um diácono, que se um homem desrespeitar um diácono em uma igreja, ele vai arcar com as consequências na lei. Você lembra o mensageiro falando isso? Por quê? Porque eles iniciaram como um cordeiro. Veja, Apocalipse 3 diz que falava como um cordeiro. Ela tinha aparência de cordeiro, mas quando falava, o dragão começou a falar. Eles começaram muito bem. Agora veja o que aconteceu em um certo tempo. Todos grandes homens, Abraham Lincoln, George Washington, todos os grandes homens americanos que lideraram o povo. Veja o que fez Abraham Lincoln, dedicou sua vida inteira para libertar
as pessoas de cor, os negros, e o conseguiu. E faziam isso com sinceridade. E há histórias de generais americanos que foram para a guerra com exércitos diminuídos. Eu não lembro o nome de um deles, não sei se foi George Washington, que orou a noite inteira ajoelhado na neve, porque seu exército tinha que vencer no outro dia. E ele sabia que não podia confiar em suas armas, em seus soldados, que eram um número muito reduzido. Eles queriam a libertação, eles queriam a liberdade, queriam a vitória. E ele dobrou os seus joelhos e orou a noite inteira. No outro dia, as balas do inimigo furavam o capacete e não atingiam a cabeça de seus soldados, porque Deus estava ali, honrando sua palavra. Um povo que queria servir a Deus, adorar a Deus. Todas as igrejas protestantes que conhecemos tiveram seus grandes êxodos, o berço do movimento pentecostal, na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, quando o pastor William Seymour, com sua pequena igreja, começou a buscar de Deus, e buscar de Deus, e buscar de Deus. Senhor, envia mais poder, precisamos de poder, porque eles vinham das igrejas batistas, presbiterianas, umas igrejas que eram metódicas, e queriam adorar a Deus, havia um clamor ali, e de repente Deus responde com fogo do céu. Aquele movimento era um movimento genuíno de Deus. Chegou em nossa nação no ano de 1911, em Belém do Pará, por Daniel Berg, Gunnar Ving, homens de Deus, trazendo para o povo um mover de Deus. Não traziam uma bandeira denominacional, traziam Deus para as pessoas. Passaram por Tubarão, por Criciúma, pregaram na casa da irmã Maria Rodrigues, que é o nome daquela praça junto à Assembleia. O mover de Deus. Mas Deus haveria de trazer a revelação da sua palavra. Veja, quando isso acontece lá nos Estados Unidos, veja o que acontece nos Estados Unidos, melhor dizendo. Todos os presidentes eram presidentes protestantes. A própria palavra protestante quer dizer aquele que protesta, aquele que é contra algo, ao que eles eram contra? Contra o sistema católico, de onde seus pais saíram, de onde eles fugiram da Europa e vieram para uma nova terra, com propósitos de ali implantar cidades. Mas veja, irmãos, a Bíblia diz que nosso descanso não é aqui. A Bíblia diz que o mundo é do maligno. Levantai as vossas cabeças, levantai e andai. A vossa redenção está próxima. Eles fizeram coisas com bons propósitos, mas aquilo não progrediu. Eles intentaram fazer uma vila e a chamaram de Madeira Santa. E nesse lugar não haveria bar, não haveria salão de baile, salão, bebida alcoólica, nada. Seria só casa de pessoas cristãs e igrejas. Seria um paraíso. O lugar chamado Madeira Santa é Hollywood. Madeira Santa é a maior fossa imunda do mundo. Porque o nosso paraíso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Nosso descanso está além. Aqui é luta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora veja. Pela primeira vez na história, os americanos, os protestantes, elegem nos anos 50 um presidente católico. John Kennedy. Isso, para a grande maioria, passou desapercebido, mas não
para o Elias que estava mais uma vez na terra. John Kennedy era casado com Jacqueline Kennedy, e ela trouxe modismo para a América do Norte. Ela usava o chapéu dessa maneira, todas as mulheres usavam o chapéu dessa maneira. Ela não usava chapéu, nenhuma mulher usava chapéu. Ela chegou a ser fotografada se banhando nua, uma mulher que trouxe muita vergonha para a nação, como a primeira-dama. E a Casa Branca se tornou um antro de prostituição. Mas veja, justamente nesse tempo, quando aparece entre um povo que veio para uma terra para adorar o Senhor com liberdade, como foram os americanos, assim como Israel fez, saiu do Egito para vir para aquela terra, para ter liberdade para adorar a Deus. Agora havia um Acabe no palácio, havia uma Jezabel lhe influenciando lá no palácio. Agora um John Kennedy na Casa Branca, o primeiro presidente católico, e há uma mulher influenciando por trás ali na Casa Branca. Mas se a Escritura está se repetindo, onde que estava o Elias? O Elias estava pregando sua mensagem. E o Elias estava pregando essas coisas, religião de Jezabel, estava pregando porque não somos uma denominação, religião híbrida, estava denunciando essas coisas, porque Deus usa Elias 5 vezes na Bíblia. A última vez que Deus usa Elias será para os 144.000, junto ali em Israel, depois que a noiva for arrebatada. Elias e Moisés vão pregar para 144.000 judeus em Israel. As 2 testemunhas de Apocalipse 11. É a 5ª vez que Deus usa o ministério de Elias na terra. Bom, eu citei a 5ª. A primeira vez foi Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. A segunda vez foi Eliseu, porque ele pediu: dá-me uma porção dobrada de teu espírito. Do espírito de profecia, eu quero ter a mesma classe de ministério. Foi o que ele pediu. E a Bíblia diz que o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. A terceira vez foi com João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 17 diz que João Batista veio no poder e na virtude de Elias. Amém? Porque ele teve um ministério parecido. João Batista também acusaria o rei Herodes, acusaria seu casamento, denunciaria todos os erros em Jerusalém, diria: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira que está para vir? Era o mesmo ministério se repetindo. Elias a primeira vez, Eliseu a segunda, João Batista a terceira vez, a 5ª vez, Moisés e Elias para os 144.000, a 4ª vez. Havia uma escritura em Malaquias 4, que os discípulos, descendo a montanha, o monte da transfiguração, perguntaram para Jesus. Jesus havia se transfigurado diante deles, e eles disseram: mestre, por que os escribas e os fariseus ficam dizendo que Elias virá primeiro? Jesus disse: digo-vos, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém? Eles perguntaram: por que eles ficam dizendo que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus disse: é verdade. O que eles falam é a pura verdade. Mateus 17:11, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Ele falou de João Batista, que veio no poder e na virtude de Elias. Mas ele falou de um Elias que viria para restaurar todas as coisas. Aleluia! Porque a escritura em questão era Malaquias 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande
e terrível dia do Senhor. Agora, falando de restauração, se eu disser, não, foi João Batista, pastor. Se alguém disser, foi João Batista, mas o que João Batista restaurou? João Batista não trouxe uma restauração. João Batista, para ser o restaurador que Jesus falou, na verdade Elias virá primeiro e restaurará. E digo-vos que Elias já veio. Se tentar colocar tudo isso sobre João Batista, então João Batista foi o restaurador. Então, um restaurador, ele vem trazer de volta algo do passado. E João Batista, se ele é o restaurador, o que não foi, se ele fosse o restaurador, ele teria que restaurar a lei. Ele teria que trazer de volta a guarda do sábado. E trazer as luas novas e as tradições, e o imolar cordeiros e pombinhas e novilhas. João Batista não fez nada disso. João Batista apontou para frente. Ele disse assim, não tem nada a ver cordeirinho mais. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso diz a Bíblia que a lei e os profetas foram até João. A lei e os profetas. Todo profeta que caminhou até João trabalhou com a lei. A lei e os profetas vieram até João. Agora depois, Jesus Cristo foi profeta. A samaritana disse assim, vejo que és profeta. Mas ele não foi profeta da lei, ele foi profeta da graça. Mulher, onde estão teus acusadores? Aqueles que vieram com a lei debaixo do braço. Eu não os vejo, Senhor. Eu também não te condeno. Eu sou a graça. Eu sou profeta, mas da graça. Aleluia. A Escritura diz que ele mesmo deu uns para profetas, outros para pastores. Paulo foi profeta. E haveria a promessa de um Elias restaurador. Ele restauraria o batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele restauraria a ceia apostólica com pão asmo, vinho puro. Ele restauraria o lava-pés. Ele restauraria todas as coisas. A ordem no culto, que a mulher não deve assumir autoridade e não deve falar na igreja, pregar, ensinar, porque ele seria o restaurador. Jesus disse, na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aleluia. Graças a Deus. No tempo, quando mais uma vez a história de Acabe se repete, assim como em Israel, a nação americana, que foi uma nação abençoada por Deus, que vieram da Europa para servir a Deus naquela nova terra com liberdade, mas se desviaram dos caminhos do Senhor. Os grandes evangelistas, os grandes movimentos, todos os grandes movimentos pentecostais nasceram ali, como já falamos. O maior mover de Deus no mundo pentecostal veio de solo americano, rodeou o mundo inteiro, como já falei, veio para a nossa nação e grande influência causou. Mas ao invés de continuarem corretos, eles começaram a recuar da palavra. E agora, aquele presidente, o primeiro presidente católico, está no poder. Há uma Jezabel moderna influenciando as mulheres com suas modas, mas também, mais uma vez, é os dias de Elias na terra. Aleluia. Como que Acabe morreu? Sangrando num carro aberto. Como que John Kennedy morreu? Sangrando num carro aberto. A história se repete. Aceitaram Elias lá no passado? Não, ele disse assim, Senhor, ninguém me aceita, ninguém me ouve, ninguém quer saber da minha mensagem. Não, calma, Elias, para com esse choro, eu tenho um povinho aí que vai te aceitar. Aleluia. A mensagem do Elias achou guarida em nossa casa? Abrimos mão do que tínhamos e oferecemos para este mensageiro? Faze um bolo primeiro para mim. E quando ela determinou aquilo em seu coração,
porque assim diz o Senhor: nunca faltará farinha, nunca faltará palavra, nunca faltará azeite, nunca faltará Espírito Santo. Aleluia! Nunca faltará palavra nos púlpitos dessa mensagem, nunca faltará Espírito Santo para cuidar das jovens, cuidar dos moços, cuidar dos adolescentes. Não temos aqui um RI, um regimento interno. O nosso RI é a palavra de Deus. Isto é suficiente. Aqui diz que a mulher não deve cortar o cabelo, elas não cortam. Diz que deve se vestir como uma santa, se vestem, porque nunca faltará azeite. Aleluia! Graças a Deus. Assim como Elias comeu o alimento secreto, assim como Elias foi alimentado, assim como aquela viúva teve o alimento secreto, nós temos o nosso alimento também. Deus proveu alimento para Elias na hora da crise, na hora da escassez. Pensa que foi fácil para aquela mulher? Olharam estranho quando ela estava esquelética, não havia provisão na cidade, havia enfermidade, as pessoas estavam sofrendo de doenças pulmonares devido à seca, à poeira, e o sol se levantava como um bronze já cedo. 3 anos e 6 meses sem chover. E aquela mulher magrinha, com o filho morrendo, tendo somente um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, 2 gravetos era suficiente para fazer o seu sacrifício. Um tipo da cruz. E com 2 gravetinhos, aquele homem disse: mulher, traz para mim água. Água era escassa. E outra coisa, faz um bolo para mim. Aquele homem comia todos os dias 2 ou 3 refeições. Alguém lembra? De manhã e à tarde, o corvo levava alimento para ele, pão e carne. E ele lá na montanha, lá na caverna, todo dia comia, todo dia tinha pão, todo dia tinha carne, todos aqui morrendo de fome. E aparece aquele homem todo rechonchudo, porque ele não passou pela escassez, ele tinha um alimento secreto. Pensa que foi fácil para aquela mulher compreender, aceitar aquilo, mas algo bateu forte em seu coração. Ela não entendeu, mas ela disse assim: ó, eu vou fazer. Isso é a verdade, é a pura verdade. Aleluia! Ela creu naquela mensagem estranha e não faltou alimento para ela. Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. O comer está relacionado com a vida. De todas as árvores vocês comam, da árvore que está no meio do jardim não comam, aquilo é morte. Então o comer está relacionado com vida. Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Eles pensaram: duro é esse sermão, agora o homem quer que nos tornamos canibais. Ele falava da sua palavra, da sua mensagem, do seu espírito. Aleluia. Em Ezequiel capítulo 2, a Bíblia diz: Ezequiel, filho do homem, diz assim: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come esse rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, vai. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E então o comi, e era na minha boca doce como mel.
Mas o que ele comeu era amargo também, porque ele tinha que profetizar coisas duríssimas em Israel. Você lembrou de alguma escritura? Apocalipse 10. Quando o anjo forte desce do céu, ele tinha na sua mão um livrinho aberto. O livrinho aberto é a palavra de Deus. O livrinho aberto é a revelação da palavra. O livrinho aberto é a luz para abrir esse livro, para revelar esse livro para nós. Aleluia, esse livro desceu aberto, a revelação da palavra. E foi dito a João, que tinha as visões: vai, pega o livro e come-o. Na tua boca é doce, no teu ventre será amargo. E nós um tipo de João hoje. Nós que estamos recebendo as revelações através de um anjo. Porque João recebeu as revelações de Apocalipse através de um anjo que veio para ele. E nós temos recebido as revelações de Deus através do 7º anjo de Apocalipse. E nós comemos esse livro aberto. Porque o livro desceu aberto, não fechado. Ele estava fechado, com 7 selos, mas ele foi revelado. Ele está aberto. Come esse livro. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, tem vida. É a mesma coisa hoje. Aleluia. Em cada era, Deus trouxe uma porção da palavra. Mas agora, Deus traz um buffet com 7 pratos. Paulo serviu um prato. Irineu serviu um prato. Martim serviu um prato. Columba serviu um prato. Wesley serviu um prato, a justificação da fé. Ou melhor, Lutero serviu esse prato. João Wesley serviu o prato, a santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas agora na 7ª era, aparece o 7º mensageiro. E ele serve um prato. Ele serve a restauração da palavra. E aqueles que comeram esse prato, ele chama no lugar secreto. E mostra um menu com 7 variedades. A revelação de toda a palavra. A voz dos trovões. A revelação dos 7 selos. Aleluia! Cada novo sacerdote lá no Velho Testamento era levado por um sacerdote antigo, já com um ministério provado. E levava o novo sacerdote atrás do véu. E lá atrás do véu tinha uma panela. A panela dourada, e dentro da panela dourada estava uma porção repleta do maná que caíra por 40 anos no deserto. Recolheram aquele maná e colocaram na presença de Deus, debaixo do pilar de fogo, debaixo da glória da Shekinah. E todos os dias os filhos de Israel tinham que colher maná no deserto. Se alguém quisesse guardar, amanhã eu não vou. Eu vou guardar uma porção dupla, como hoje e como amanhã. O que sobrava de hoje para amanhã apodrecia e criava bichos. Olha, era maná, vindo dos céus. Era alimento de anjos, feito na cozinha industrial dos céus. Mas de um dia para o outro, bichava, criava bicho. Os luteranos estão com um maná de 3 ontonte, cheio de bicho. Foi maná no dia que caiu. Quando Lutero se levantou contra Roma, foi o maná que Deus enviou no dia. Depois vieram os metodistas, foi o maná do dia. O movimento pentecostal foi o maná do dia. Mas cada era que passava, Deus trazia uma nova porção de maná. Porque aquele bichava, aquilo se organizava, aquilo apodrecia, aquilo cheirava mal. E agora, Deus pega seus filhos, porque agora veio uma escassez, uma fome tão grande. Nós não vivemos mais nos dias do 7º anjo, ele já partiu com o Senhor. Mas Deus deixou nós desprotegidos, com fome? Não, ele convida seu povo. Veja,
A era de Laodiceia termina em Apocalipse 3, versículo 14, me parece. O último versículo. É isso? Ou 21? Eu não marco de cabeça, daí tem que olhar, né? A era de Laodiceia, que é a última era, a era que rejeitou a palavra, ela termina em Apocalipse 3, versículo 22. Ela começa no 14, vai até o 22. E termina com ela rejeitando a palavra. E Jesus batendo do lado de fora da era. Era é um período, uma dispensação. Foi a 7ª era. Quando Deus trouxe um mensageiro com a mensagem de restauração. Eles não quiseram a palavra. E a palavra é Cristo. E o jogaram para fora. E está ele ali batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Evangelistas usam isso para dizer, ele está batendo na porta do teu coração. Tudo bem, uma aplicação, mas não é isso que a palavra diz. A palavra manda uma carta a uma era, a uma dispensação, a um povo inteiro. Se alguém ouvir a minha voz, as minhas batidas, se alguém atender o meu chamado, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vou levar alimento para ele, alimento na hora da crise. Aleluia! Alimento na hora da crise. Porque veja, em Apocalipse 4, João ouviu uma voz. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois da última era, João é convidado a dar mais um passo acima, um passo na revelação, um passo para ver as coisas que acontecem depois das 7 eras. Amém? E nós, depois que a era de Laodiceia rejeitou a palavra, então nós viemos para o lugar secreto e fomos levados àquele lugar onde tem uma panela dourada e tem um maná que não se desvanece, porque aquele que caía no deserto era o mesmo que estava guardado. A diferença é que esse aqui estava debaixo do pilar de fogo, e esse que estava aqui guardado, que o sacerdote entrava com um novo sacerdote, e ele punha sua mão na panela, e o ancião sacerdote dizia, come filho, e ele pegava. E outra coisa, eles alimentaram sacerdotes com aquelas provas por anos e anos, estava sempre repleto, não se terminava, era como a farinha da viúva, não se acabava, nunca se acaba essa palavra, essa mensagem tem vida. Aleluia! Mete a tua mão aí, filho. Come. Que gosto tem? Tem gosto de mel. Porque era o gosto do maná que caía no deserto. Era um tipo da palavra que cairia em cada era. Mas não adianta buscar da era passada, guardar para depois. Não apodrece. Hoje Deus tem um maná que não se desvanece. Um maná rico em vitaminas. Um maná que afasta a novela da tua casa. Um maná que mantém Satanás longe de você. Porque nenhuma enfermidade atingia eles enquanto estiveram comendo daquele maná vivo e santo. Não havia enfermidade, suas roupas não puíam, seus sapatos não gastavam. Não havia enfermidade, bactérias, infecções. Havia vitamina de A a Z. E nesta mensagem, neste livro que desceu aberto, nesta revelação, nesses 7 selos revelados, neste maná escondido nessa panela, ali de trás do véu. Mas só um sacerdote podia entrar. Depois que o livro é tomado pelo Cordeiro em Apocalipse 5, diz a Bíblia, e ele nos fez reis e sacerdotes. Só agora foi dado o direito de entrar véu adentro.
tomar dessa revelação e comer essa palavra. Aleluia. Ao que vencer, diz a Bíblia, lhe concederei de comer do maná escondido. Mensagem: a maior batalha jamais pelejada, pregada pelo irmão William Marion Branham, no dia 11 de março de 1962. Parágrafo 229. Agora, o que estou dizendo-lhes nesta manhã é: tenho que armazenar alimento. Porque seu ministério de campanha ao redor do mundo havia cessado. Deus disse: pare com as viagens, pare com as campanhas, vá para o tabernáculo e pregue aquelas mensagens. Volte para Jeffersonville, é hora que aqueles selos se abram. E o gravador estava funcionando ali, gravando mensagens. Não era mais as campanhas de cura, não era mais as tendas, não era mais as multidões. Era um reduzido número de pessoas, mas estavam sendo gravadas as mensagens, que foram passadas para livros. E agora nós estamos aqui lendo: devo armazenar alimento, para que tenham o que comer, para que tenham algo com que festejar. Gravem isto e sentem-se em seus quartos frescos. Talvez quando eu me encontre distante daqui, vocês se recordarão que estas coisas ainda seguem sendo a verdade. Assentem-se em seus quartos e escutem. Este é o alimento e estamos armazenando-o na despensa. Aleluia. Eu estou terminando, quero ler ainda parágrafo 125 da mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Você diz: por que esta mensagem então não sai nesses lugares, nestas grandes cruzadas, nessas grandes denominações? Não é alimento para todos, não é o alimento deles, não é o alimento das igrejas, que assim se chamam, é alimento para a noiva, é alimento espiritual em seu devido tempo. Isto lhes causa mal-estar, é pesado demais, está vendo? Você não pode fazê-lo, mas para os filhos é pão, é vida. Para os filhos é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Quando o maná caiu no deserto, os filhos de Israel disseram: o que é isto? O que é isto? E o campo tomado de maná. O que é isto? E a palavra maná em hebraico é: o que é isto? Então ficou o nome. O que é isto? O que cai todos os dias? O que é isto? O que é isto? Maná quer dizer o que é isto. Quando apareceu a nuvem de Apocalipse 10, que está em Apocalipse 10, que o anjo forte desceria do céu vestido de uma nuvem, foi fotografado, saiu na revista Life, na revista Look, nas grandes revistas de publicação mundial, e colocaram assim: o que é isto? Sabe alguém a respeito disso? Nuvem misteriosa. O que é isto? Isto é a vinda do Filho do Homem para trazer comida para nós, para trazer alimento para nós. Alguém diz: mas o que é isso? Que linguagem estranha, é uma linguagem estranha. Eu nunca ouvi essa linguagem. Eles falam de selos, eles falam de trovões, eles cantam sobre teofania, eles falam de Filho do Homem, eles falam de terceira puxada. O que é isto? O que é isto? Isto é alimento! Alimento do lugar secreto! Há uma civilização de fé. Sim, eu faço parte dessa civilização de fé. Há uma linguagem incompreensível hoje. Há um povo que fala uma linguagem estranha, uma linguagem que não é reconhecida. Mas nós sabemos que para nós isso é alimento. Alimento espiritual em seu devido tempo.
Aquela viúva que recebeu a mensagem do Elias, ela não passou fome na hora da crise. Não, ela tinha alimento para suportar a crise. E nós estamos passando por uma crise muito grande nesse mundo. Religião existe muita, mas onde está as pessoas que serviam a Deus de coração? Estão cada vez mais parecidas com o mundo. As lideranças não conseguem mais segurar o povo. Por quê? Porque uma pessoa vai ficando sem alimento, vai ficando desnutrida, e qualquer infecção, qualquer bactéria, qualquer vírus entra naquela vida, porque seu organismo está fraco, não tem anticorpos ali, a defesa está diminuída. Qualquer vírus pode entrar ali, qualquer resfriado torna-se uma gripe, uma infecção, e a pessoa adoece, porque não está se alimentando corretamente. Vai no médico, o médico diz: você está comendo feijão? Você precisa comer carne, se alimentar bem. O que você come? Eu como salgadinho, da chips. Isso não é alimento, isso é porcaria. Isso causa úlcera no estômago. Olha só quem que já está falando, hein? Não, coisinhas do mundo. Não, Deus tem um alimento sólido, um alimento forte, um alimento que nutre nossa alma, um alimento que tem vitamina de A a Z, um alimento que faz nós viçosos em Cristo, para suportar as provas, as lutas. Nós não estamos aqui atrás de cura divina, muito embora saibamos que Jesus é curador. Eu vou dizer para vocês, Jesus Cristo é curador. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, Ele cura hoje. Mas se você estiver enfermo, e você não alcançar a cura, e você vier a morrer, você pode dizer como Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? O meu Deus, Ele é ressurreição também. Eu tenho um novo corpo me esperando, e um dia eu darei o último passo a essa teofania. Sabe o que é uma teofania? É um corpo celestial. Uma teofania é um corpo celestial. E disse Paulo: neste tabernáculo gememos, aspirando ser revestidos da nossa habitação que é dos céus. Porque se essa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um corpo, uma casa, não feita por mãos, mas eterna nos céus. Eu tenho uma teofania lá. Aquela teofania não tem nenhum problema no fígado. Aleluia! Aquela teofania não envelhece. Aquela teofania não sofre depressão. Aquela teofania não enferma. Ela não morre. Porque é a parte positiva. E um dia eu darei. Assim como você, para sair para o trabalho, para vir para uma igreja, assim como um homem pega um casaco e veste o casaco, assim como um homem pega uma calça e veste a calça, um dia eu vestirei aquela teofania. Um dia ela está aqui do meu lado. Eu não consigo vê-la com esses olhos, mas um dia ela aparecerá. E eu vou entrar para dentro dela. Um dia eu darei esse passo, a minha teofania, mudando de morada. Adeus velha casa, adeus velho mundo. Aleluia! Eu faço parte de uma civilização de fé. Vamos cantar. Aleluia.